Fala Fiel, Balacorte na área para falar de mais um jogo do Corinthians. E que jogo, galera! Que jogo que o Corinthians fez contra o Sport aí no primeiro jogo sem a antiga comissão de Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias. Galera, o Corinthians chegou para essa partida sem técnico, o Corinthians chegou só com a possibilidade, talvez aí ventilando aí nos jornais, na televisão, que Dorival Júnior poderia estar próximo de um acerto com o Corinthians e também talvez o Gabriel Milito também seria uma segunda opção. Mas de fato o jogo do Corinthians começou com uma formação igual ou parecida com que a do Emiliano Dias e o seu pai, o Ramon Dias. O Corinthians mudou ali o esquema do Memphis Depay jogar, galera, e que mudou muito a forma de jogo do Corinthians. Jogou o Memphis Depay no lugar do Rodrigo Garro. O Ramon Dias não estava fazendo isso, estava jogando o Memphis Depay como ponta, e o Memphis nessa partida jogou e fez a partida de um meio campo, municiando o Romero e o Yuri Alberto nas pontas. Então isso já melhorou muito o Corinthians precisava de uma mente pensante, e nesse elenco do Corinthians, tirando o Garro, o Memphis Depay é o único jogador que poderia fazer essa função dentro da partida. E foi o que ele fez, jogou muito bem o Memphis Depay contra o Sport, galera. Primeiramente falar sobre o Sport. O Corinthians fez a sua partida, a melhor partida do ano, ao meu ver, contra um adversário muito fraco também, que é o Sport. Mas vamos valorizar a partida do Corinthians. O Corinthians, com 15 minutos de jogo, o Corinthians teve, na minha soma ali, pelo menos quase 10 chances de gols, na minha opinião. E depois o Corinthians manteve o nível e terminou a partida, o primeiro tempo, perdendo de 1 a 0, mas o Corinthians poderia ter revertido as chances de gols. Se tivesse revertido as chances de gols que teve no primeiro tempo, seria uma goleada logo no primeiro tempo, mesmo com aquele gol do Sport no final do primeiro tempo. O Corinthians começou depois correndo atrás do resultado e logo veio o empate. E logo em seguida o Corinthians manteve o nível, a mesma condição que estava tendo no primeiro tempo, o Corinthians pressionando e tendo várias chances de fazer 2 a 1. E veio o 2 a 1 logo muito rápido. Depois o Corinthians buscou mais uma vez com o Memphis Depay. E aí sim o Corinthians tomou a frente da partida. Mas veio também a dificuldade de poder aumentar mais ainda esse placar e esticar a diferença e dar uma tranquilidade. Foi coisa que o Memphis Depay reclamou na última entrevista do jogo do Corinthians com o Ramon Dias. O Corinthians ganhava com a faca nos dentes, o Corinthians ganhava sempre com uma arma na cabeça. O Corinthians não sabia administrar a partida. E nessa partida o Corinthians administrou muito bem, ao meu ponto de vista. O Corinthians foi muito bem, dominou o Sport do primeiro minuto ao finalzinho da partida. O Corinthians só deu o Corinthians, não teve chance para o time pernambucano vencer de fato o Corinthians, mesmo saindo pela frente, mesmo saindo na frente do placar.